Boa tarde, pessoal. Hoje eu vim falar sobre uma queixa que tem muito, que eu pego muito no meu consultório, que é o cansaço, a fadiga, né? Tem muita pessoa que chega no consultório falando que já acorda cansada, às vezes até dorme bem e já acorda com esse cansaço, ou então que o cansaço começa durante o dia. Então, assim, a gente tem que começar a pesquisar. A primeira coisa que a gente pesquisa é o sono, logicamente, né? Então, uma pessoa que dorme mal, com certeza ela vai ter um cansaço no outro dia. Então, então Adriana, presta bem atenção para ver se você identifica qual que é o seu problema, né? Lógica que eu vou citar algumas coisas, né? Mas assim, tem gente que dorme mal e lógico que ela vai acordar cansada no outro dia, porque o sono é muito importante. E a gente tem cada vez mais estudos mostrando que o sono ele participa de várias doenças. Se você dormir mal, você corre risco de ter demência, de engordar, de ter problema de coração, de ter diabetes. Então, assim, o sono é fundamental. Às vezes eu pego paciente que já tem apneia obstrutiva do sono, né? Que é quando para de respirar no meio da noite e essa pessoa não quer usar o CPAP, mas precisa usar o CPAP, né? Porque ela tá tentando, ela tem que melhorar essa questão do sono dela. Se ela continuar fazendo esses despertares por causa de falta de oxigenação, ela vai piorar cada vez mais a saúde dela, já que a gente está vendo que cada dia o sono é mais importante, porque é o momento que a gente regenera o nosso corpo, entendeu? É, Aí o que que acontece? Às vezes eu chego, às vezes a pessoa é, queixa disso, às vezes eu dou uma fórmula para ela com melatonina, com algumas coisas mais naturais, uns lúpulos, fenibut, o próprio magnésio, que é muito bom assim para outras coisas, mas ele ajuda a relaxar também o músculo. E aí a pessoa no outro dia, na outra consulta, ela é outra. Ela já fala que melhorou bastante o cansaço, né? Mulher na menopausa, a progesterona ajuda demais no sono, né? Tanto é que um dos primeiros sintomas da menopausa é a insônia, porque é a caída da progesterona, e a progesterona ela age no local que o Rivotril age. Então, assim, quanto menos progesterona a gente tem, pior é o nosso sono. Então, assim, mulher na menopausa, quando a gente dá essa progesterona, quando a gente começa a repor progesterona, principalmente não, da forma oral, né, que é a forma que é estudada, ela começa a dormir melhor, bem melhor, né, acorda descansada, né, então, assim, é, já tem, assim, eu tenho experiência no consultório, assim, da mulher falar que tá dormindo muito bem, tá acordando disposta, né? Então, esse é um dos primeiros coisas que a gente tem que pesquisar na consulta, né? O sono, que é muito importante, né? Se eu dormir mal, lógico que eu vou acordar cansado, né? Então, assim, pesquisar sobre o sono. A segunda coisa que também eu vejo que é muito comum é falta de vitamina. Às vezes eu chego e peço a ferritina, peço vitamina B12 e vem lá embaixo. Às vezes está até dentro do limite do parâmetro, né? O parâmetro acho que de ferritina é 10 e o de B12 é 210, mas assim, tá bem pertinho, tá 230 de B12 e 10 ou 15 de ferritina, aí a pessoa não tá se aguentando, ela tá com aquele cansaço assim, de tipo, o cansaço o dia todo, entendeu? Então assim, vai ficar salvo assim. É, Então aí a pessoa, quando ela começa a repor, o ferro ele é mais difícil de repor porque ele causa mais sintomas colaterais. Às vezes a pessoa não aguenta, que ele pode dar um pouco de problema gástrico, né? A pessoa sente uma gastrite ou então tem constipação. Então às vezes a gente precisa repor de forma venosa, né? Aí a gente passa
a receita, a pessoa vai no hospital e aí não cobra nada lá no hospital, ela só precisa comprar na farmácia o Noriporum, que é baratinho também. E aí faz a reposição. Isso acontece geralmente em muitas pessoas em muitas mulheres. E, pera aí, gente, vamos focar aqui nessa questão da fadiga, depois a gente passa para outros temas. Então aí eu estava falando com relação à questão do ferro, né? Aí às vezes a pessoa começa a repor o ferro de forma oral e não consegue melhorar a ferritina, né? Porque ou o ferro não foi absorvido de forma direita, ou porque estava com dificuldade de aderir ao tratamento, porque ele acaba atrapalhando mesmo a questão do intestino, acaba atrapalhando a questão gástrica, né? Dando gastrite. Então, assim, aí a gente faz essa questão de é, fazer a reposição venosa, né? Que é a reposição venosa que a gente conhece, assim, que tá na ISBEM, que é a Sociedade de Endocrinologia, e na ABRAM é a de ferro, né? E a IM, que é intramuscular, é a de B12, né? A B12 a gente pode fazer intramuscular e pode fazer sublingual também. Aí vai mais da pessoa, porque tem pessoa que não gosta porque ela dói muito, né? Como é intramuscular, acaba doendo. E geralmente a gente tem que fazer mais de uma vez, dependendo do grau da, da B12, a gente tem que fazer tipo 3 vezes por semana e depois ainda fazer mais algumas vezes durante o mês e depois repetir, né, de 6 meses. A B12 já está mais relacionada à questão da falta de absorção, principalmente em pacientes mais idosos ou pacientes que fizeram a bariátrica, ou então em paciente que tem dificuldade na absorção ou pelo uso de omeprazol, pantoprazol, esses prazóis da vida, que eles atrapalham, né? O ácido clorídrico é essencial na absorção da B12. Por isso que hoje já sabe que o ácido clorídrico pode causar, que o uso de omeprazol e esses pantoprazol da vida, eles podem causar demência, né? Por causa da B12, da falta da B12, né? Então, assim, aí com o tempo o corpo não consegue recuperar as velocidades, aí a pessoa precisa fazer a reposição para sempre, né? Faz a reposição, às vezes, com uma injeção a cada por mês e consegue viver tranquilamente, sem problema, né? Mas são duas questões que causam muito cansaço, né? Outra questão que causa muito cansaço seria a questão do próprio estresse, né? Às vezes a pessoa já está tão estressada que está com um pico de cortisol, não existe fadiga adrenal, né? Não existe esse negócio de fadiga adrenal que muita gente fala aí o diagnóstico de fadiga adrenal. Assim, foi um cara que escreveu um livro que não tinha nada científico no livro, e aí ele inventou essa tal de fadiga adrenal, e aí um pessoal começou a falar que existe fadiga adrenal. O que existe é que a nossa adrenal, que produz cortisol, ela começa a ficar tão sobrecarregada que ela começa a desregular. A gente tem um pico de cortisol quando a gente acorda, por isso que a gente acorda. O cortisol, ele dá energia para a gente. Depois a gente tem outro pico, mas menor, na hora do almoço. Outro pico menor às 17 horas. E às 23 mais ou menos, a gente tem que estar quase no zero para conseguir dormir. Aí o que acontece quando a gente está com a adrenal toda atrapalhada? A gente começa a dar pico todo atrapalhado também. Quando é de manhã a gente tá com o pico lá embaixo, quando é na hora do almoço a gente tá com o pico lá em cima, quando é na hora
de dormir a gente tá com o pico lá em cima, e aí a gente começa a ter problema também nessa questão de dormir mal, de ter fadiga, entendeu? Então, assim, aí entraria a questão da rhodiola rósea, dos adaptógenos, do exercício físico, que ajuda bastante a controlar essa questão do humor, né? E meditação também é muito bom para essa questão, das melhores coisas que tem para regular a suprarrenal, né? Então, assim, e geralmente quando vem um cortisol baixo, né? O exame de sangue de cortisol é para achar cortisol baixo, não cortisol alto. Se ele tiver alto, pode estar normal, porque só da pessoa ver uma agulha, ela já estressou, ela já pode ter aumentado o cortisol dela. Agora, se vier com cortisol baixo, pode ser que ela já tenha esse problema de ficar com cortisol muito atrapalhado, igual eu falei, esses picos de cortisóis atrapalhados, né? Porque ela tá, tipo, vendo uma ameaça que seria a agulha, né? Entre aspas, e ela não produziu o cortisol, que seria o cortisol, que é o hormônio da fogo ou luta, né? Não sei se vocês conhecem essa palavra, mas quando a gente estava lá vamos supor, contra um leão lá atrás, na pré-história, né? Aí a gente tava contra um leão, a gente soltava cortisol pra gente ou fugir ou lutar, entendeu? Então, se eu chego e mostro uma agulha pra você, mostrando que eu vou te machucar, e você produz pouco cortisol, quer dizer que às vezes só a glândula já entrou nessa questão de estar produzindo cortisol na hora errada, entendeu? E aí a gente tem que fazer essa questão entrar com alguns fitoterápicos para ajudar. Exercício físico é muito bom. E o melhor de tudo é a meditação, se você conseguir fazer, entendeu? O que mais que provoca essa questão da fadiga, que é o que eu mais recebo no consultório, né? É a questão da menopausa mesmo e da andropausa ou hipogonadismo, que seria a falta de testosterona no homem, né? Assim, em quase 100% das mulheres que estão no climatério ou na menopausa estão com fadiga crônica, começam com a fadiga desde a hora que acorda e vai o dia inteiro, não melhoram, e tipo assim, elas conseguem falar assim, desde a hora que eu comecei no climatério, eu comecei com esse sintoma de fadiga e não consigo melhorar. A fadiga ela vai praticamente o dia inteiro, eu não tenho vontade de fazer nada. Tem gente que acha que sou até preguiçosa, né? Tem homem que fala a mesma coisa, que não tem vontade de fazer nada, que só tem vontade. Antes ia pro futebol, ia pra academia, agora não tem mais vontade, só quer ficar em casa deitado. E isso da, do hormônio baixo, né? Então, assim, aí o que ajuda? É a reposição hormonal. O que vai ajudar essa questão de melhorar essa fadiga seria com a reposição hormonal, entendeu? Lógico que podem ter outras coisas se interligando, tipo uma fadiga de menopausa junto com insônia, ou uma fadiga de vitamina B12 junto com cortisol atrapalhado, entendeu? É lógico que pode ter isso, eu investigo tudo na consulta, né? A gente faz a entrevista, a anamnese, depois pede os exames, se a pessoa já tiver o exame também já é melhor que a gente já olha, mas se não tiver eu peço os exames que a gente precisa para ver o que está causando essa fadiga, né? E tem uma fadiga crônica que aí já não é do meu escopo, assim, não é do meu atendimento, que ela já é mais ligada à questão autoimune, aí seria mais pro reumatologista. Tem pessoa que tem fadiga crônica, tipo, mais ligada à fibromialgia, entendeu? Que ela tem uma fadiga crônica inexplicável. Geralmente ela depois que ela teve uma gripe, hoje em dia está tendo essa fadiga crônica por causa do Covid, né? Que está muito comum também, né? Então
precisa tomar cuidado também na hora de procurar o atendimento para ver qual médico que você vai procurar, qual médico certo de procurar. Mas assim, é, tem essa fadiga crônica que é por causa da questão do, do Covid, e tem essa fadiga crônica que é por causa de geralmente alguma infecção que a pessoa teve e depois de um tempo ela começou a apresentar essa fadiga crônica sem explicação. Aí na hora que vai ver é alguma doença reumática e que melhora com o tempo, geralmente 6 meses mais ou menos, mas não dá nada nos exames, não dá nada no, nas vitaminas nem em outras coisas. É, deixa eu ver se eu lembro mais alguma causa de fadiga. Geralmente são essas mesmo. Alguém tem alguma dúvida, queira perguntar sobre. Vou ver uma pergunta aqui. Faço uso do estrogel e Angelique, mas tem uns 4 meses que não uso estrogel. Então estou sofrendo com os calorões. Quero usar o implante hormonal. Você indica? Aí não tem o resto da pergunta. Então, o implante hormonal não tem problema usar, mas aí teria que tirar o Angelique, né? Teria que fazer o estrogel, ele já é o estradiol, então aí faria um, um implante de estrogel, de estradiol, junto com de testosterona, se for necessário, né? Para melhorar a libido e essa questão de baixa de testosterona. E o Angelique, que é a progesterona, seria de forma oral, porque ela ajuda nessa questão que eu falei do sono, ela ajuda também na ansiedade, ajuda na questão dos ossos, da pele. Tem mais alguma pergunta, gente? Alguém quer falar alguma coisa sobre fadiga? Quer dar algum depoimento? Alguma coisa que sobre a fadiga crônica, fadiga normal mesmo, que o estrogel tira o colorão e realmente estou. Então, o estrogel, que é o estradiol, ele que é para tirar o calorão, ele ajuda também no ressecamento vaginal, na questão da memória, elasticidade da pele, cabelo, questão de unha, ajuda também nos ossos. Então, assim, ele é muito importante nessas questões que a mulher sofre mais, né? E aí tem que conversar com a sua médica, assim, por que você tirou, porque o estrogel, ele é uma medicação bioidêntica, né? A única diferença é que ela é comprada na farmácia, mas ela é bioidêntica, é como se fosse a medicação que a gente compra na farmácia de manipulação. A única diferença é que é comprada na farmácia é um pouco mais caro, só isso. Mas ela é bem idêntica do mesmo jeito, então não tem problema usar ela não. É até bom usar. É... Aí tem outra coisa também que é sobre a ferritina, né? A ferritina ela pode estar baixa, né? Acima de 30 ela já começa a ter sintomas, mas tem muita gente que tem a ferritina aumentada, né? Quando a ferritina aumenta, acima de 280, eu acho, geralmente, ela já é um marcador de inflamação crônica, né? A inflamação crônica, o que acontece? Nosso corpo está sempre inflamado, principalmente por causa da obesidade, ou então cigarro. Vocês sabem que é inflamação crônica? Querem que eu faça uma live só falando sobre ela? Ou pode continuar falando aqui? Vocês estão tímidos hoje. Então, com relação à ferritina, ela acaba sendo, ela tendo aumentado, ela aumenta assim quando tem uma inflamação crônica, tanto ela quanto o PCR, quanto o fibrinogênio.
E essa inflamação crônica acaba atrapalhando o emagrecimento, né? Então, assim, a gente pede a ferritina tanto para ver se está com falta de ferro, tanto para ver se a ferritina tá aumentada. Se ela tiver aumentada, abaixo de 1000, provavelmente essa inflamação crônica. Essa inflamação crônica, ela está muito relacionada com essa gordura abdominal, principalmente a interna, que é a gordura visceral, e ela está muito relacionada à questão também da alimentação, do sedentarismo, e essa inflamação crônica acaba atrapalhando o emagrecimento, né? Já tem estudos mostrando que o adipócito não é só um tecido livre que não faz nada. Ele é um tecido endócrino que produz várias substâncias que inflamam o organismo, principalmente essa, é, essa questão dessa gordura visceral, né? Então essa gordura visceral inflama o organismo e não deixa que o organismo desinflame. Então assim, quanto mais inflamado o organismo, mais fácil de você engordar, mais difícil de emagrecer, então vira um ciclo vicioso, né? Você vai só engordando cada vez mais, se você não entrar na academia, não fizer exercício, não mudar a alimentação, ou então não entrar com algum anti-inflamatório natural, como ômega 3, curcumina, é, transresveratrol, a berberina. Aí você não consegue sair. Você pode até conseguir sair, mas vai conseguir sair de um jeito mais demorado, né? O melhor anti-inflamatório que existe, né, para melhorar essa questão é o exercício, mas às vezes a pessoa já está tão inflamada, né, que ela não consegue sair da cama para fazer o exercício, né? Já tem estudo mostrando que essa inflamação pode causar depressão, porque você tá com, em vez de você produzir serotonina, em vez de produzir dopamina, coisas do prazer, né, que gera prazer, você está produzindo substância para atacar seu próprio corpo, né? E essa inflamação ela acaba causando vários tipos de doença, como problema do coração, colesterol alto, é, demência. Então, assim, essa inflamação crônica ela acaba atrapalhando, até ela pode causar até depressão, né? Igual eu falei, em vez da pessoa produzir serotonina, endorfina, ela está produzindo substância que é interleucina 6, TNF-alfa, que são tudo substâncias para agredir o nosso próprio corpo, porque ela acha que o nosso corpo é que está fazendo mal para a gente. Na verdade, é isso mesmo que está acontecendo. Só que ela não entende que é o nosso corpo, entendeu? Aí ela vai lá e começa. Aí ela vai lá, que eu falo, é o nosso corpo, começa a produzir substância para ir lá atacar o nosso próprio corpo. E aí a ferritina aumenta, o PCR aumenta, a fibrinogênio aumenta, que são marcadores de inflamação crônica. Aí já tem estudos associando essa questão da tanto ansiedade quanto a questão é, de depressão, porque em vez de você produzir a endorfina e a noradrenalina e a serotonina, que são coisas boas para o nosso cérebro, né, que dá prazer, você acaba produzindo outras coisas, né, e isso não é bom. Então, assim, tratar essa inflamação crônica é essencial no emagrecimento, mas também para a vida, né, porque ela pode também piorar o quadro de quem já tem piorar ou começar, né, um quadro de quem tem questão de colesterol alto, de diabetes, de problema de coração, de asma, quem vai ter AVC lá pra frente, Alzheimer, entendeu? Então, assim, outra coisa muito importante é o uso da estatina, né? Que eu vejo muita gente contra, né? A estatina, ela salva vidas, né? Tem muita gente que parou de tomar estatina por conta própria, porque ouviu na internet que faz mal. A estatina não faz mal, tá mais do que provado que a estatina salva vidas. Então, assim, ela acaba melhorando, né, essa questão do colesterol, diminuindo o colesterol. E se você parar de tomar, aí que você corre o risco de ter ou um infarto
ou algum trombo que escapa e que vai parar em algum lugar, né, que a gente não quer, dando algum AVC, alguma coisa do tipo. Então, estatina é muito importante continuar usando. Então, mudei assim, que eu tava falando sobre cansaço e falei sobre estatina, porque eu vejo muito gente parando, porque esses dias mesmo eu atendi um velhinho de 70 anos que foi receitado estatina para ele, mas ele parou de tomar porque ele leu na internet que faz mal. Mas não faz mal, né? Assim, a gente pode ter alguns efeitos colaterais, mas que a gente consegue controlar, tudo a gente consegue controlar. Agora, entre a gente parar de tomar uma medicação que vai salvar a sua vida e parar de tomar uma medicação que vai te dar um efeito colateral, qual que é melhor? É lógico que é parar, que é continuar com a medicação e melhorar essa questão da do efeito colateral que a gente consegue com a enzima Q10, né, que é o mais importante. Ela sim consegue melhorar essa questão. Ô, gente, pode fazer pergunta, pode falar alguma coisa, algum depoimento, alguma coisa, que eu já tô falando aqui já tem quase meia hora e ninguém perguntou quase nada. E assim, é um assunto que no consultório eu pego bastante, né, que é o cansaço, que é a fadiga. Alguém quer falar alguma coisa? Até passar também para a questão da menopausa, que acaba acarretando também esse cansaço, essa fadiga. A própria. O próprio. Esses dias para trás eu peguei um paciente jovem até, né? Tem, né? Que ele ainda é vivo, graças a Deus. Olha, o Zolpidem, olha, eu aconselho você tomar medicação para dormir, sem ser Rivotril, sem ser esses alprazolam da vida, porque assim, já tá mais do que é, já tem assim vários estudos mostrando que se você dorme mal, você vai ter muita doença lá na frente, inclusive sua mortalidade, você vai ter uma mortalidade mais cedo, né? Aumenta a mortalidade de quem dorme mal. Então, assim, é muito melhor você dormir com medicação do que não dormir, entendeu? É só aqueles Rivotril, Alprazolam e esses de tarja preta mesmo, que não é bom fazer o uso, porque eles acabam viciando e tendo outras questões como problema de queda em idosos, né? Problema de alteração de memória, entre outras coisas, mas é muito melhor você dormir, mesmo que seja com medicação, do que não dormir, entendeu? O sono faz muita falta. E já tem até estudo mostrando, igual eu falei, que a pessoa que dorme mal, ela tem mais chance de morrer mais cedo, né? Porque vai ter várias doenças, né? Entendeu? Então, aí eu peguei um paciente de 30 e poucos anos, cansado, falou que não conseguia fazer mais as coisas que ele fazia antigamente. Tipo assim, 38 anos é uma idade assim, até que jovem, né? Ele tinha um pouquinho, ele tinha um pouco de massa gorda, né? A massa gorda dele era um pouco aumentada. E aí quando a gente foi ver, a testosterona dele estava lá embaixo, né? A gente nem precisou entrar com testosterona, a gente conseguiu fazer com que o corpo dele produzisse testosterona. E assim, ele melhorou muito, melhorou demais. Hoje ele é outra pessoa. Por quê? Porque o hormônio, né, fazia ele ficar cansado. Isso é normal. O hormônio, assim, faz a gente viver a nossa vida plenamente, né? Igual a nossa qualidade de vida até os 35, 40 anos é muito melhor do que depois quando a gente começa a cair a nossa produção hormonal. A gente só tem que tomar cuidado, né, com essa questão de se está tomando o hormônio direitinho, né? Esses dias eu peguei um paciente que estava tomando hormônio que trembolona, eu nem sei o nome
desses anabolizantes e, tipo, o médico não tinha falado pra ele, né? E, tipo assim, ele só parou de tomar porque começou a ter queda de cabelo, começou a ter alguns sintomas que ficava muito irritado, aí ele foi e parou de tomar. Só que assim, já que quer passar um anabolizante, né, que eu sou contra, né, mas assim, se o médico quer passar o anabolizante, pelo menos avisa o paciente, né? Agora passar sem avisar aí é sacanagem, né? E aí o RO, dormir à noite, é diferente de dormir. Isso, é assim. É, o que você pode fazer é tentar imitar, né, o seu sono da noite como se fosse o sono do dia. Então você tem que fechar seu quarto todo como se fosse é, à noite, tem que colocar aquele tampão para tentar tirar o máximo de barulho que tiver, se possível ainda tomar uma melatonina para ajudar no como se fosse o normal do organismo, entendeu? Aí você toma melatonina, deita, dorme e dorme às 7 horas e pede para ninguém te acordar, mesmo que o mundo tiver caindo, pede para ninguém te acordar porque você tem que imitar como se fosse um a noite do sono, né? Entendeu? Então, assim, você tem que. Não pode acordar à noite, seria um sono normal, como se você estivesse dormindo à noite. Então, colocar seu quarto todo escuro, colocar é, aqueles tampões de ouvido para não ouvir nada, pedir para ninguém te amolar, se possível tomar 1 miligrama ou 2 de melatonina, não sei para você quanto que faz o efeito, e dormir desse jeito, que aí já ajudaria bastante, mas assim, não é a mesma coisa. Mas é interessante fazer isso, melhor do que não fazer nada ou deitar e dormir pros cocos, assim, tipo assim, vou dormir 4 horas aqui, aí depois acorda, depois deita, depois acorda de novo, depois acorda, deita, entendeu? Então, assim, é importante, já tem estudo falando que é, tem um estudo, ainda não foi comprovado se tem relação, né, mas já é um estudo assim que mostra alguma coisa assim pode estar acontecendo, que quem dá plantão tem mais chance de ter câncer de intestino e de mama. E a gente acha que é por causa da melatonina, né? Porque produz menos melatonina e acaba não tendo essa proteção, porque a gente vê que a melatonina ela não é só para o sono, ela tem outras funções, né? Ela é anti-inflamatória, ela é antioxidante, tem essa questão de anticâncer também, que eles estão vendo cada vez mais. Então, assim, é interessante você fazer isso, pelo menos usar a melatonina na hora que você for dormir, né? Que isso vai ajudar bastante também. Então, aí o que eu tava falando é só essa questão também do, do anabolizante, né? Que acabou que o médico passou anabolizante sem avisar, né? Então, que aí é uma coisa assim também que não pode acontecer, né? Porque eu tenho que contar pro meu paciente o que eu tô passando, né? Eu tô passando um anabolizante para você, você concorda? Você acha que você quer tomar? Você vai fazer coisa para você? Você vai. é, Você tá de acordo com os riscos do anabolizante, né? Entendeu? E era um paciente também, esses já tinham uns 40 e poucos anos, tinha, não, tem, né, que ele é vivo. Então, assim, aí eu mandei suspender e a gente vai começar uma reposição hormonal, vamos ver os exames dele, que ele precisa também. Só que, assim, sem essa questão de anabolizante, né, uma coisa mais natural, com hormônio natural, ver se ele consegue produzir ainda, porque ele ainda quer ter filhos. Tem essa questão de reposição hormonal e fertilidade que a gente tem que ficar atento, né? Mas assim, no homem a gente dá pra ver, ele fica assim,
ele só quer ficar na cama. É muito difícil, assim, o homem com hipogonadismo, que é baixo de testosterona, né? Ele só quer ficar na cama, cai o rendimento dele até. Então, assim, ainda mais nessa pandemia que o homem acabou engordando demais, né? Se você conhece algum homem assim que tá desse jeito e que não quer procurar atendimento, né? Fala com ele, fala para olhar os hormônios, fala lá do Dr. Leonardo, que ele olha tudo direitinho, né? Tô brincando, não precisa ser eu não, mas tipo assim, é uma coisa que acaba o homem nem sabe o que está acontecendo, porque não é divulgado, né? E é uma coisa assim, a gente tem uma enzima que chama 5-alfa-redutase, que está na nossa gordura. Então, o que, que ela faz? Ela transforma a testosterona em estradiol. Então, ela vai diminuir a nossa testosterona e vai aumentar o estradiol. O estradiol é um hormônio que o homem tem, mas em baixa dose, e que quando a gente aumenta a nossa gordura, vai aumentando nosso estradiol e a gente pode até desenvolver mama, né? Mas não só isso, aí a gente começa a ter a diminuição da testosterona, começa a ficar com prostrado, sem querer fazer as coisas. Então, assim, se você conhece um homem que tá assim, que mudou do que era ativo, né? E que agora ele não quer sair. Isso assim, isso, não tem energia para nada, tipo, só quer ficar em casa, ou então assim, só a única coisa que pra faz na vida é o trabalho, e mesmo assim diminuir o rendimento do trabalho. Então pede para ele marcar uma consulta com algum médico para olhar a testosterona dele, porque é, essa questão pode ser importante de da testosterona que abaixou, né? Então, assim, mas aí no seu caso seria diferente, né? 63 anos, emagreceu bastante. Na verdade, a testosterona ela iria aumentar o peso da pessoa, né? Ela, o paciente aumenta o peso e por isso que ele diminui a testosterona, porque a gordura tem o a gordura ela vai ter a 5-alfa-redutase, que é uma enzima que transforma testosterona em estradiol. Então, quanto mais gordura o paciente tem, menos testosterona ele vai ter. E aí ele começa a ter esse sintoma de falta de energia, de cansaço, de querer ficar só deitado, ou então de querer só trabalhar. Mesmo assim, o rendimento no trabalho acaba piorando. E isso é importante, porque ele não é a andropausa, ela é a partir dos 45 anos, mas a gente consegue ver gente com 20 anos, obeso, né? Homem obeso com 20 anos, uma testosterona de 100, né? Sendo que a testosterona normal para 20 anos seria acima de 500. Por quê? Porque um acompanha o outro, entendeu? A testosterona baixa acompanha a obesidade. Então, até para tratar, né, a gente tem que tratar essa questão da testosterona, senão fica difícil do paciente emagrecer, porque a testosterona que vai fazer com que o paciente queime gordura, aumente a massa magra. Então, se eu não tratar essa testosterona baixa dele, eu vou ter dificuldade, eu vou conseguir emagrecer ele, mas com mais tempo, né? Ele vai ter uma demora, assim, para conseguir o resultado que ele teria se ele tivesse tratado a testosterona, entendeu? Para Josi Lima, essa testosterona aí é de homem, né? Essa testosterona não deve chegar a isso, não. Você é mulher, né? Está 550 e ela tá testosterona de homem. Nem a minha chega a isso tudo. E isso faz mal, né? Já está mais do que provado que testosterona acima de 100 em mulher provoca aumento de gordura visceral, problema cardíaco, aumento de risco de diabetes. Então, assim, não é bom.
não é bom. Isso aí não é saúde, né? É igual eu falo. Saúde é uma coisa, corpo bonito é outra, né? Se você chegar, você não tá vendo o que tá acontecendo dentro do seu corpo, você tá acumulando gordura visceral, que é a gordura que faz mal. Então isso não é saúde, né? Igual eu canso de falar aqui, né? Não, se você tá com uma testosterona de 550, você não tá com saúde, com certeza absoluta, né? Você não tá. Isso assim, são os estudos que estão mostrando, né? Então assim, não sou eu que estou falando, é os estudos que falam, né? Ter barriga e não ter barriga não tem nada a ver com saúde, gente. Eu já cansei de falar, corpo bonito não tem questão de saúde ou de não ter, de ter barriga ou de não ter barriga, né? Corpo bonito tem a ver com ter os hormônios normais, né? A mulher ela pode ter o sintoma até 170, então assim, não, até 100, quer dizer, mulher com 550 com certeza vai ter problema, né, para a vida mais para frente, mas aí é você que sabe, né, você e o seu médico que sabe, né, eu não posso falar mais nada, né, eu só te dei essa dica, mas aí é uma coisa, você não é minha paciente, eu também não posso falar para você o que você deve fazer, né? Então, assim, eu só falo que questão de ter barriga tanquinho e não ter barriga tanquinho não tem nada a ver com saúde, né? Ter coxa maior do que a da Graciane Barbosa igual não tem nada a ver com saúde, né? Já conheço tanto de gente que usou anabolizante para ficar igual e ferrou o fígado, ferrou um tanto de coisa do, do metabolismo mesmo, né? Acabou que colesterol acabou atrapalhando o colesterol. Então, assim, a gente não tem essa questão de testosterona de 550 em mulher, com certeza pedir para ficar doente mais para frente, né? Não é pensar no futuro, está pensando só no agora e isso faz muito mal para a saúde, né? Igual eu falo, né? Saúde é uma coisa, corpo bonito é outra, né? Então, assim, não, eu não trabalho com essa questão de anabolizante justamente por causa disso, porque cada vez eles falam que faz mais mal do que bem, só para quem precisa mesmo, né? Quem tem sarcopenia, que é baixa de, de massa muscular, né? Então é até antiético passar, proibido, né, pelo CRM passar anabolizante para quem não precisa. Então, assim, a gente passa para quem tem sarcopenia e a gente ter uma mulher com testosterona de mais de 550 pedir para ela ter problema quando ela for velha, né? Então, assim, é uma coisa que não pode acontecer. A gente fazer a iatrogenia, a gente fazer mal para o paciente, né? Isso é totalmente errado, né? Eu não tenho 550 de testosterona e eu sou homem. Tipo assim, muito homem, a grande maioria dos homens ficam entre 500 e 550. Então, isso é totalmente errado, faz mal e não deve ser feito, né? Só avisando pro pessoal, né, que muita gente vai, às vezes, acha que vai às vezes o próprio médico acha que tem que aumentar a testosterona para ficar mais bonito e tal, ou às vezes lê na internet que mais testosterona significa mais saúde, mas não é assim, né? Quanto mais testosterona, menos saúde para a mulher, né? Vou postar no story, saiu estudo mostrando isso, né? Quanto mais testosterona, menos saúde para a mulher. Então, assim, obrigado, tipo, eu
eu fico assim, fico triste por ela, né? Porque ela não me ouviu, ela ficou até me falando que ela estava saudável e tal, mas assim, são coisas que a gente lê em estudos, né? Não é coisa da minha cabeça. Obrigado. Não é coisa que eu invento da minha cabeça de que testosterona alta em mulher faz mal. É coisa que a gente pega e lê na sociedade de endocrinologia, né? Na sociedade da Abram, na sociedade de ginecologia falando isso. Então, assim, é, isso as sociedades internacionais também falam isso. Então, assim, tanto é que a gente coloca no máximo para a mulher 5 miligramas para ela conseguir chegar a 100 no total se precisar, se ela não tiver os sintomas de melhora de falta de testosterona, né? Para ela chegar a 100. Mas ela não pode passar de 100, né? Se ela passar de 100 já acaba atrapalhando aumenta a gordura visceral, aumenta risco de morte prematura, aumenta risco de é, diabetes, de problema cardíaco. Então, assim, a gente tem que fazer o bem para o paciente, não o mal, né? E às vezes ela tá mal informada, não sei o que aconteceu, e isso acaba gerando o isso que está acontecendo, né? É o ruim da internet, igual eu já falei em uma live anterior, é isso. Que às vezes o próprio médico ou uma revista que às vezes não entende muita coisa, acaba falando alguma coisa, a mulher vai e acredita e quer chegar com 550 de testosterona, né? Uma testosterona de homem, aí vai começar a ter problema, né? Eu fico só imaginando o tanto de coisa que ela deve usar para não ter voz grossa, para não ter é, os sintomas de alta de testosterona, porque essa testosterona desse tanto para virar tipo é testosterona para virar trans, né? Para para mulher virar trans. Então, assim, que aí é uma coisa diferente, né? A mulher quer virar trans, aí ela pode usar, porque ela é acompanhada sempre, né? É, mas aí ela quer virar homem, aí é diferente, né? Então, assim, é, a gente tem que fazer uma coisa bem feita, bem explicada, né? Igual eu tava falando o negócio do médico que acabou passando um tanto de anabolizante pro paciente, sendo que nem explicou para ele que era anabolizante, e isso não é certo, né? A gente tem que informar para o paciente, ó, isso aqui é testosterona, vou passar para você porque você precisa. Ó, isso aqui é uma medicação que faz tal coisa, eu passo para você porque você precisa para fazer melhorar a fome ou para fazer você melhorar seu estresse, ou então tipo estradiol vai fazer você melhorar seu fogacho, né? O calorão, né? Eu tô falando mais na minha questão, né? A B12 vai ajudar na fadiga, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente precisa dar pro paciente, né? A gente tem que informar tudo que a gente está fazendo pro paciente, né? Eu não vou sair dando pro paciente anabolizante sem ele saber, né? É uma coisa assim que é antiética e que faz com é até ruim, assim, o paciente pode até acabar processando a gente, porque é uma medicação que é, é feita só para curar a sarcopenia, né, que é igual eu falei, que é a falta de massa muscular, e acaba que a gente faz a reposição hormonal é, com anabolizante e sem avisar o paciente. E isso não é certo, né? Igual essa questão dessa moça, né? Não, o DEA não é para usar, né? Não é para usar para mulher. O DEA tem que ser usado só para mulher com 60, 70 anos,
porque o DL pode virar qualquer coisa, né? No nosso. Ele já está em uso indiscriminado, né? Todo mundo compra DEA, porque ele é muito fácil de encontrar. E o que, que o DEA faz? Ele pode virar testosterona, estradiol, androstenediona, e a gente não tem controle do que ele vira, né? Na mulher, geralmente ele vira testosterona, então ele pode causar calvície, sim. Eu já peguei mulher com calvície por causa do DEA, que estava tendo que fazer PMMA toda semana, que é aquele rolinho no cabelo. Já peguei homem que estava usando DEA e que começou a crescer mama. Então, assim, ideia a gente só passa para quem já tá com a supraadrenal com problema, né? Porque o que que acontece? Se eu preciso de testosterona, eu dou testosterona. Se eu preciso de estradiol, eu dou estradiol. Agora, para que que eu vou dar DEA? O DEA vai virar ou estradiol ou testosterona. Só que eu não sei o que que ele vai virar. Então, para que que eu vou dar o DEA? É preferível dar ou estradiol ou testosterona na dose que eu já quero, entendeu? E sem ter esse problema. Vamos supor, eu dou um DEA para você vai virar muita testosterona e você vai começar a ter queda de cabelo, vai começar a ter espinha. Aí eu dou DEA para outra pessoa que não vai sentir nada, nem melhora da libido, entendeu? E fora que também é difícil encontrar um DEA de boa qualidade, né? A não ser que você compre direto lá nos Estados Unidos, é difícil a gente saber se o DEA é o DEA mesmo, né? Porque a gente tem muito DEA falsificado, principalmente no Mercado Livre, mas assim, não é para usar a DEA porque ele pode até piorar a questão, né? Igual eu falei, ele pode virar muita testosterona, ele pode virar é, muito estradiol, então a gente tem que. O ideal é a gente é, tomar, se a gente precisar de ou a testosterona, a gente toma testosterona, ou estradiol, a gente toma estradiol, né? Porque o DEA a gente não sabe o que ele vai virar. Ele pode até ficar como DEA e não fazer nada, entendeu? Então, assim, por isso que a gente não costuma usar a DEA, só costuma usar a DEA em paciente mesmo com acima de 60 anos, que já parou de produzir DEA, né, que a gente vê pelo exame, geralmente 60, 70 anos. Por nada, gente. Então é isso. Vocês entenderam o negócio? Eu acabei falando é, meio assim bravo com a paciente porque assim não é uma coisa assim que é saúde, né? Que é uma coisa que eu prego aqui todo dia e que é, não medicina. A gente não tem que buscar corpo perfeito, assim, a gente pode até conseguir, mas a partir da saúde, né? O corpo perfeito a partir da saúde, de coisas que a gente consiga, que estejam ao nosso alcance, sem precisar fazer coisas doidas, sem precisar chegar com testosterona de homem, assim, que vai fazer mal para ela a longo prazo, entendeu? Então, assim, eu fiquei meio alterado porque, assim, eu acho, por nada, gente, alterado porque faz mal para ela, uma coisa que ela não tava entendendo. E, tipo assim, como é que a gente convence, né? Tava tentando falar com ela e ela não ouvia, né? Ela falou que ela tava muito saudável, não sei o quê, mas tipo, não sou eu que tô falando que ela não tá saudável, são os artigos que mostram, né, que a testosterona acima de 100 acaba dando problema na mulher. Então, assim, aí como é que a gente entendeu? A gente é, então, é porque geralmente é isso mesmo. O DEA pode levar a queda de cabelo por aumento de testosterona, né? Então, o ideal seria passar uma testosterona mais baixa. Obrigado, gente. Passar uma testosterona mais baixa que vai te ajudar na libido e que não vai afetar o seu cabelo. Por isso que
eu não gosto do DEA, porque a gente não sabe o que ele vai virar. Ele pode estar virando tudo testosterona, e aí tá afetando o seu cabelo, e aí cabelo é, né, complicado, porque se ele começa a cair o tratamento é caro, né? Esse tratamento de PMMA demora a voltar a crescer, então assim, o ideal seria você ver com ela se ela poderia passar o gel de testosterona já numa dose baixinha. A gente já viu que você tem um, um problema mais. Um problema não. É uma sensibilidade maior à testosterona, né? Então, assim, às vezes passar numa dose mais baixa e aumentando aos poucos. E para ver se melhora essa questão sua da libido, entendeu? Então, é isso, gente. É sempre buscar a saúde, né? Sempre buscar ser sincero com o paciente, sempre pensar também, ter empatia com o paciente também, né? Mas assim, tentar falar com ele, né? Tentar explicar que uma coisa faz mal, que essa coisa não é interessante. Não é porque tá na revista Viva Saúde, sei lá o nome da revista, que é bom, ou porque tá no site do médico que é famoso, que é bom, porque hoje tem muito médico que é famoso e que paga para sair na revista. Então, assim, ele é famoso porque ele pagou para sair na revista, entendeu? Eu mesmo já paguei para sair em revista quando eu era mais novo, né? Eu tive no comecinho, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu paguei aqui em Belo Horizonte mesmo, na região, para o pessoal me conhecer. Então, assim, essa questão de médico famoso tem que tomar muito cuidado, porque envolve muitas coisas por trás, né? Então, é só isso que eu acho, assim, a gente tem que fazer uma medicina buscando a saúde sempre. E aí, se a pessoa não quiser saúde, né, sempre vai ter médico que vai passar as coisas que não são saudáveis, né? Sempre tem. Então é isso, gente. Alguma coisa vocês querem acrescentar? Que tá acabando aqui o tempo, tem acho que só 2 minutos. Então, com relação ao DEA, é isso. Aí, o paciente mais com 60, 70 anos acaba não produzindo DEA, aí já não tem problema dele tomar, porque ele já está na falta do DEA, né? E aí ajuda também às vezes aquele paciente que já está, muito obrigado, às vezes aquele paciente que já está na janela de oportunidade já vencida, pode entrar com o DEA, né? Às vezes não fez a reposição durante os 10 anos, pode entrar com o DEA para ver se ajuda a melhorar a forma, a qualidade de vida do paciente, né? Mas o DEA é mais usado nesses casos, né? E tomar cuidado, assim, com o DEA é mais isso, cabelo e espinha, né? Então, ficar atento, porque cabelo de uma hora para outra cai e aí para recuperar. Eu gosto do glucomanã entre as refeições, né? Ou pelo menos uns 30 minutos antes da refeição. Geralmente eu faço em sachê. Tá acabando aqui, viu, gente? Mas eu faço em sachê e peço para o paciente tomar antes. Peço para colocar um sabor. O paciente toma uns 30 minutos antes com muita água, porque é fibra, né? Ele fica saciado porque vira uma gelatina dentro da barriga dele, do estômago, né? E aí ele come menos. Então é bom para paciente que come alguma refeição com muita coisa, né? Que tem aquela fome muito alta, muita fome, né? Então para tomar uns 30 minutos antes, 30 a 1 hora antes. Tá bom, gente? Então eu vou indo agora porque acabou o tempo. Depois eu volto de novo. Tchau.